Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Yasmin, eu sou sacerdotisa preta e hoje eu quero conversar com vocês sobre outro assunto. Sim, né? Para quem me acompanha aqui no canal, sabe que eu posto coisas sobre tarô, signos, previsões, posto muitos vídeos a respeito disso. De vez em quando, algum vídeo sobre conhecimentos espirituais ou vivências que eu tive. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência, na verdade, né? Uma experiência que eu estou passando pelo processo da ressonância harmônica com o professor Hélio Couto. Quem não conhece o professor Hélio Couto, eu te aconselho a buscar sobre ele, tem muitos materiais sobre ele aqui no YouTube, né? Ele é quem criou a ressonância harmônica. O que é a ressonância harmônica? A ressonância harmônica vai te colocar em frequência com a sua frequência primordial, digamos assim, aquela que está ligada à fonte, a Deus, ao Ludumare, sem as máscaras, sem crenças, sem os medos, inseguranças, traumas, enfim, que são seus e de toda a família a qual você nasceu, sabe? Então é como se fosse um reset, como se você tivesse a oportunidade de se alinhar novamente com o seu propósito de vida e com o que a sua essência mesmo busca fazer, né? Aqui na Terra. Bom, eu conheço o professor Hélio Couto há mais tempo, tipo, acho que uns 3 anos, mais ou menos, ou um pouco mais do que isso. Eu costumava ouvir PNL dele, né? Embora quando eu escutei a primeira vez eu não gostei muito. Vou falar para vocês que houve uma barreira, houve um bloco, né? Da PNL, do professor Helio Couto, que é reprogramação mental. Então, a minha mente ficou muito. Como é que eu posso explicar? Eu me sentia mal, né? Porque eu costumo ouvir enquanto eu durmo, então eu me sentia mal, sei lá, eu tinha uma sensação um pouco negativa em relação a isso. E aí eu eu parei por um tempo e fui fazer outras coisas, né? Até que se eu contar pra vocês tantas coisas que eu já fiz, assim, experimentei e fui viver, é, reprogramações mesmo, esses áudios que a gente ouve enquanto dorme, né? E Elaine Orives, Beth Russo, é, o próprio professor Hélio Couto, aí tem outros, né? Joseph Murphy, enfim, a gente vai aí uma longa caminhada. Mas hoje eu quero conversar sobre o trabalho com o professor Hélio Couto. Bom, o professor Hélio Couto, ele tem aí uma série de palestras, uma série mesmo, sabe? Muitas gratuitas, onde ele vai explicando principalmente sobre os fundamentos do mundo, né? Ele entende muito. Quem já estudou outras escolas, então, quem estudou sobre hermetismo, por exemplo, consegue ver várias boas e ótimas referências ali no trabalho do professor Hélio Couto, ele explicando de uma forma bem simplificada os conceitos, né, do hermetismo, do quem leu o Caibalion, então, da correspondência, é, de tudo que está em cima está embaixo, das polaridades, então da lei das polaridades, tudo tem masculino, tudo tem feminino. Então, o professor Hélio Couto, ele tem uma série de palestras que esmiuçam muito isso. E o intuito dessas palestras todas é te levar realmente a fazer a ressonância harmônica, que não necessariamente precisa ser paga, existe um trabalho social do professor Hélio Couto, onde você pode solicitar sua ressonância harmônica de forma gratuita, assim como você também pode assistir o Caminho das Palestras de forma gratuita pelo site dele, e nisso vai trabalhar o seu desenvolvimento pessoal. Então, eu escutava a primeira PNL do professor Hélio Couto, e aí eu me afastei um pouco, porque eu fiquei, ai meu Deus, né, meio biruleibe na minha cabeça, assim, muita informação.
Mas olha como tudo é interessante, né? Tudo que chega até nós, tudo que nós acessamos, de uma forma ou outra, nos penetra e na hora certa, no momento certo, na era certa, na vida certa, a gente vai apertar aquele botão que vai tirar a gente ou que vai trazer uma iluminação, ou trazer uma expansão da nossa mente, do nosso entendimento a respeito de nós mesmos, do mundo, das coisas, né? E passou um tempinho, e aí a minha família começou a ouvir as palestras do professor Hélio Couto. E eu peguei, e foi engraçado, foi quase no mesmo tempo que eu também comecei, eu encontrei esses materiais dele, essas palestras, e comecei a ouvir as palestras e não a PNL. O que eu aconselho, inicialmente, vocês assistirem às palestras. Ah, eu não posso ouvir a reprogramação mental? Pode, né? Que é a meditação noturna, reprogramando a mente enquanto dorme. Mas para mim funcionou mais ouvir as palestras primeiro e depois colocar a meditação enquanto dorme, tá? Teve menos resistência do que o contrário. E eu comecei a ouvir e também pesquisar na internet relatos sobre a ressonância harmônica, como havia sido a ressonância harmônica para cada pessoa. Cada pessoa tem um processo realmente muito diferente, vai muito da sua consciência, mas isso me despertou assim uma vontade, né? Falei, nossa, eu acho que depois que eu terminar essas palestras, que é o que tem que acontecer, né? O caminho das palestras, eu vou pedir minha ressonância. Mas dali tava ali em stand-by e tal. Porém, o que eu posso dizer para vocês, né? Para quem não sabe o que é uma cartaz, é quando a onda de frequência do todo, né, da fonte de Deus mesmo, da iluminação, da liberdade, do amor incondicional, ela entra no seu campo, mas a gente tem, né, tantas barreiras ou tantas inconsistências internas, tantas camadas, tantas máscaras, que a gente trava, resiste. A mudança resiste ao novo, resiste. A gente resiste à mudança a todo momento. A gente resiste ao bom, resiste à vida, resiste ao belo, resiste. É um apego ao sofrimento. E aí a minha vida, só de começar a ouvir as palestras, a minha vida começou tipo, a mudar muito, assim, uma tempestade. Tudo que eu achava que era para eu ser, que era para eu fazer, que era o meu caminho, que eram pessoas para eu andar, tudo. Nossa, veio uma enxurrada, uma avalanche, assim, ó, desmoronou tudo, gente, tudo. E eu só tava escutando as palestras. Mas, por escutar as palestras, eu entendi o que eu tava passando. Eu falei, eu estou vivendo uma cartaz, porque é para eu reconstruir, é para eu me reconstruir, é para eu fazer tudo de novo. Então eu peguei e tive uma notícia muito bombástica, assim, na minha vida pessoal, né, em relação ao relacionamento, de tipo de um término mesmo. E era uma pessoa que. O meu intuito era construir uma família, ter filhos. Eu tinha largado toda a minha vida pra, né, ir entrar na vida dessa pessoa. E aí, quando veio esse não, essa negativa, lógico que teve a carga psicológica. Um dia eu divido com vocês a respeito disso. Até me incomodando aqui. Mas nesse momento eu virei e falei: chega, eu não aguento mais repetir os mesmos ciclos de novo. Eu me recuso a reviver as mesmas coisas. Eu não vou passar por isso. Eu não vou. É mudar o que vocês querem? Então é mudar que eu vou mudar. Eu aceito. Aí eu falei, foi na hora que eu mandei meu e-mail pedindo minha ressonância. Quando você faz o pedido da sua ressonância,
Você é, você pede pelo que você deseja. Embora eles expliquem que dentro da sua onda vai ter o que você precisa. Tudo o que você precisa tá nessa onda para te alinhar com o seu destino, com o seu caminho, com os seus objetivos, né? E eu pedi um monte de coisa, assim, né? Tem como você pedir consciências. E aí até quero falar para vocês sobre essas consciências. De que não adianta, né, a gente pedir a consciência e não se permitir acessar essa consciência. Então, ler a respeito, buscar, entender sobre, né? Não adianta você só pedir a consciência, você precisa ter movimentos na direção dessa consciência. E eu pedi a consciência de Orunmila, que é um orixá da sabedoria, pedi a consciência de Thoth, que é o deus da sabedoria egípcio, pedi a consciência de Nefertiti, pedi a consciência de Aleister Crowley, a consciência de Ray Dalio. E aí no meu pedido eu coloquei que eu queria realmente compreender, né, as questões ancestrais e a matemática ancestral, né? Gente, eu dou risada porque, assim, é interessante pensar que a alma, ela já sabe o que ela quer. Porque hoje eu parando pra pensar no que eu pedi, eu falei, menina maluca, que mulher maluca, sabe? Você é maluca. Porque é muito conhecimento. E o conhecimento, ele pode enlouquecer também. Porque, por exemplo, a face oculta de Tote é o caos. E o caos é o quê? O caos, gente. O caos mental, né? O caos. Então, eu fiz o meu pedido da ressonância, demorou 3 meses para chegar. Enquanto eu tava esperando, eu já sentia a minha onda. Assim, eu sentia que ela tava ali, atravessando várias coisas. Então, eu pedi por independência financeira, eu pedi por independência emocional, e um monte de coisa começou a acontecer. Um monte, gente. Já estava acontecendo cartazes antes só com as palestras. Quando eu fiz o pedido da minha ressonância, aí abriu uma comporta. Então, comecei a reviver situações que eu tinha vivido na minha infância para eu olhar e coisas. Mas o mais engraçado também é que o universo, né, a fonte, é uma sabedoria incrível realmente. Tipo, manda ferramentas também, mas você precisa estar consciente ou prestando assim atento, né? Prestando atenção aos sinais, prestando atenção às comunicações, ao que chega até você, não partir de um lugar assim paranoico, mas também não ficar naquela é o acaso. Não, gente, o acaso não existe. Tudo acontece por uma razão, né? Por um acaso, mas não o acaso, o cosmos. Não, né? Se chegou até você, existe alguma coisa ali pra você. E aí eu lembro que chegou até mim um curso, né, da Elaine Orives, e eu fiz, e me auxiliou demais dentro desse processo. Porque, gente, eu não vou generalizar, mas eu acredito que a humanidade toda seja mais ou menos assim, que a gente tá muito destruído. A gente tá muito desconectado. Devido realmente à programação. Sabe, aquele filme Matrix é muito real. A gente tá muito preso numa malha de ilusão. Aquilo que a gente acha que é real não é real, aquilo que a gente acha que importa não importa. E é uma malha de ilusão pesada, porque assim, aí você pode. Tem níveis da ilusão. Porque eu comecei a me deparar com níveis de ilusão emocional, assim, tipo, você enxerga isso como uma rejeição, mas isso é só uma interpretação, não é uma rejeição de fato. Tipo,
você está interpretando. São várias interpretações errôneas e é como se você começasse a enxergar assim. Eu comecei a ver, pelo menos, que a minha vida, boa parte das coisas, das questões que eu vivia, que eu alimentava, que eu estava ali sendo consumida por, tinha muito a ver com obsessões baseadas numa interpretação errada. Porque lá quando eu era bebê, aconteceu tal coisa e já carregava esse trauma a um nível familiar, então fortaleceu isso dentro do meu DNA e aí foi construindo isso e eu fui começando a emanar isso, então ficou registrado no meu campo de energia, no meu DNA energético, porque eu sou rejeitada, eu sou rejeitada, eu sou rejeitada, e aí você só traz situações de rejeição, só situações de rejeição. Mas, gente, é uma interpretação. Tipo, às vezes a origem do trauma, a minha mãe estava muito ocupada, então ela não pôde me dar atenção naquele momento. Mas é porque ela estava cuidando da casa, não é porque ela não me ama. Sabe? É uma coisa assim. Ou então, o bebê na barriga e tal. Ele sentiu aquela a contração, ele entendeu que era que a mãe queria expulsar ele da barriga, mas na verdade a mãe só estava com medo, a mãe passou por alguma situação de estresse. E sim, nós nos deparamos com pessoas traumatizadas a vida inteira que projetam seus traumas nos outros. Mas e se a gente pudesse ressignificar as coisas? E não é para liberar outra pessoa, mas sim é para nos liberar. É para aliviar pro nosso lado. É para ser mais fácil, é para ser menos duro, para ser menos pesado. Tipo, e se a gente só parasse de alimentar o trauma e olhasse para ele e falasse, ok, aconteceu, mas eu posso ver de outro jeito agora. Sabe, é uma das coisas, assim, uma das consciências que eu tenho ganho com a ressonância e foi uma das coisas que eu pedi, mas o processo em si, ele é dolorido, sabe? Porque você vai olhar pra dor, assim, você vai olhar pra ferida. Eu comecei a ter umas lembranças, gente, sonhos muito nítidos, memórias muito fortes, sabe? Memórias muito, assim, concisas mesmo a respeito da minha vida, da minha infância, de abusos mesmo. Eu comecei a lembrar de muitas coisas. Isso começou a mexer muito comigo emocionalmente. Mas eu comecei a entender que a minha dependência emocional, ela vinha desse lugar. Então, é enxergar isso como uma oportunidade de limpar, sabe? E sim, às vezes a gente fica parado ali, tipo, passa um dia chorando. Ai, meu Deus, e limpa, 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 limpa. Mas tem que lembrar que como a gente tá... A ressonância, ela nos empodera muito, ela aumenta a nossa força, porque ela nos alinha, né? Então ela dá aquele impulso. Um impulso para fazer, um impulso para tudo. Tudo que a gente estiver sentindo, a gente potencializa. E quando você tá pensando e sentindo, você cria. Então aí você tem que ficar, tipo, a gente fica vigiando mesmo, né? Eu passava, meu Deus, eu vou ficar meditando. Eu medito, limpo, trabalho, limpo, mas identifiquei um sentimento negativo, uma coisa nociva para mim, eu vou limpar. Identifiquei, limpa, identifica, limpa. A maior faxina. É como se tivesse pego aquelas casas abandonadas e, sabe, dos acumuladores. E aí tem uma faxina de milhares e milhões de dias aí com uma equipe gigantesca e muita paciência, muita coragem, mas é necessário. O que eu tenho percebido da minha ressonância? Que tem mexido muito no meu campo emocional, no meu campo de memórias.
tem me posto muito à prova em relação às minhas crenças. E a minha visão de ver o mundo, as religiões, as pessoas. Como se eu não tivesse que defender uma tese, sabe? É como se todas as teses tivessem um ângulo sobre o todo e todas as teses devessem ser respeitadas, sabe? O cristianismo, na sua visão, o budismo, na sua visão, o candomblecismo, na sua visão, o umbandismo, na sua visão, tipo, tudo tem um porquê e tudo deveria ser respeitado e não existe uma verdade absoluta, ninguém sabe de tudo, tudo se mescla, todos os povos são importantes, ninguém é melhor do que ninguém, de fato. E o dinheiro não é positivo nem negativo. Nós somos realmente seres espirituais. E quanto mais abertos nós formos para a nossa jornada ou para os conhecimentos que atravessam o nosso caminho, sem definir se é bom, se é ruim, se é certo, se é errado, se fez bem ou se fez mal, é só neutro. Tipo, passei por tal experiência, me trouxe sofrimento, igual eu passei por uma experiência longa que me trouxe sofrimento e me trouxe muitas decepções. E a ressonância harmônica trouxe um pouco, assim, toda essa onda, esse tsunami de verdades expostas bem na minha cara. E aí, o que você vai fazer com isso? E aí? Mas era a oportunidade de me ver também. Porque uma das coisas que eu percebi muito através da ressonância é, cara, o outro de verdade sou eu, entende? O outro sou eu. O outro é um ator que tá me mostrando algo que é meu. E eu fiz um vídeo falando sobre magia negra pra vocês. E até a magia me ajudou a identificar uma coisa em mim. Então, tudo realmente vai depender do ângulo que você vai olhar e a lição que você vai tirar daquilo que chegou. Essa necessidade do controle, né, de controlar as situações, a gente não tem controle sobre as situações nem sobre a escolha das pessoas, mas a gente tem a escolha e o controle a respeito de como a gente vai lidar com as coisas. Então, isso é uma das lições que eu tenho tirado assim da ressonância. A maioria das pessoas que eu via os vídeos, né, que tinham pedido ressonância, a a raiz do vídeo, assim, a raiz do vídeo, a raiz do pedido tinha sido questões materiais, né, para abrir os caminhos da prosperidade. Quero dizer para vocês que, profissionalmente falando, assim, em questão de finanças, as coisas têm rendido muito mais. Eu tenho me sentido muito mais produtiva e tenho tido muito mais resultados no meu trabalho. Tem sido realmente muito próspero. Mas o engraçado é que realmente o meu foco não é esse. O meu foco era a minha liberdade emocional e, sabe, essa fluidez, assim, me sentir fluida na vida e não travada, e não apegada, e não presa. E eu tenho visto que esse é realmente o ponto que eu tenho que trabalhar e que tem sido mostrado para mim. E não tem sido simples, mas eu aconselho a todas as pessoas que puderem pedir a sua ressonância, pedirem a ressonância e fazerem a ressonância harmônica, porque é algo muito transformador. E é algo que não tem volta, sabe? Assim, não há como voltar atrás. Essa decisão que você toma, esse botão que você aperta,
e vai abrir portas assim, e vai fazer com que a represa deságue, sabe? Que o rio flua e que você enxergue tanto a sujeira quanto a limpeza, mas te proporciona a possibilidade de transformar aquilo que tá podre e finalmente se sentir fluindo ou fazendo aquilo que você deveria estar fazendo. E não sei explicar, a mente muda, sabe? A forma de enxergar as coisas muda, a forma como o entendimento da espiritualidade chega até você muda, a forma como as coisas acontecem também muda, a forma como você se percebe muda, tudo muda. É tipo muito simples, assim, tipo, simples não, né? Muito. Eu não sei a palavra, seria básico, mas ao mesmo tempo complexo. É muito interno. É quase como o eclodir de uma borboleta, assim. Então, quando ela é uma lagarta, ela fica ali 2 anos naquele casulo. E depois ela vira uma borboleta. E essa é a sensação. Pelo menos eu tô nos meus primeiros 3 meses. E a sensação que eu tenho é de que eu tô dentro de um casulo. E que eu tô vendo coisas e limpando coisas e transformando coisas. Mas que eu tô me transformando muito e cada semana ou cada é uma nova, sabe? É tudo muito rápido. E se você solta, você solta, sabe? É melhor, dói menos. Confiar de que tudo vai ocorrer bem, pro seu bem, vai te trazer aquilo que você deseja, sabe? Que você vai ser feliz. Então é assim que tem sido minha experiência com a ressonância harmônica. Eu realmente acredito que todas as pessoas deveriam passar por essa experiência. Não é nada transcendental como uma ayahuasca ou um processo iniciático, onde a gente traz os elementos também e utiliza, né, do corpo. É algo muito sutil, mas que reverbera de um jeito que quando você percebe, você fala, isso é ressonância, isso aqui é da ressonância, isso tá acontecendo por causa da ressonância. E você começa a identificar, sabe? E é incrível. É transformador. É a verdade diante dos seus olhos, assim. É você diante de um espelho. E a oportunidade mesmo de falar, eu quero ser eu. Eu não quero ser quem o mundo diz que eu tenho que ser. Eu também não quero ser quem disseram que eu era a minha vida inteira. Eu quero ser eu. Quem eu vim pra ser. É isso. Espero que vocês tenham gostado do meu relato. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.